Toru vs SCP-096. Vou analisar todos os poderes e habilidades e revelar quem vencerá essa batalha mortal e o porquê. Assista o vídeo. Quando foi a última vez que você teve um azar inexplicável? Bem, talvez seja a obra de Toru. Toru, um suposto estudante de medicina e ex-namorado de Ashuro Hirose, inicialmente se apresenta como um aliado do grupo e estudante de meio período. Mas não se deixe enganar por essa fachada inofensiva. Ele é, na verdade, o cérebro por trás dos humanos Pedras e Moriô e do tráfico da fruta Rokakaka, além de ser o ex-médico-chefe do Hospital Universitário TG. E o mais impressionante de tudo isso, Toru possui um dos stands mais poderosos e quase invencíveis de JoJo Bizarre Adventure, Jojolin, conhecido como Wonder of You. Com esse stand, ele manipula a sorte e causa infortúnios inacreditáveis aos seus inimigos. A habilidade de Toru em transformar o azar em uma arma mortal faz dele um adversário formidável em qualquer batalha. Toru pode manipular o fluxo da calamidade através do Wonder of You, e as calamidades se manifestam em grande parte por meio de colisões inesperadas. Imagine uma mulher coçando a cabeça e de repente machucando os dedos do nada, apenas pela presença do stand. Ao tentar perseguir o Wonder of You, uma pessoa tropeça, tem uma queda feia e se machuca seriamente com algo que deveria ser simples. Ainda mais determinada, essa pessoa tropeça em um suporte de guarda-chuvas e acaba sofrendo um acidente nas duas pernas. Toru pode usar o poder do inimigo contra ele mesmo, como fez com Josuke, fazendo com que o poder de Josuke se voltasse contra o seu próprio amigo que tentava matar o Wonder of You. Quando tentaram perseguir o ônibus em que o Wonder of You estava, a calamidade foi tão grande que um cigarro descartado por um motorista se transformou em um projétil, atingindo brutalmente Josuke. Mesmo assim, insistiram em perseguir o ônibus, e adivinhe? Um carro apareceu do nada e atropelou todos eles. O poder de Toru é tão devastador que até mesmo gotas de chuva podem virar balas e atravessar Josuke. Uma simples folha de árvore flutuando no ar se torna uma arma mortal, cortando os dedos como navalhas extremamente afiadas. Dentro do fluxo da calamidade, as desgraças não param de acontecer, mesmo sem a presença do Wonder of You, e é capaz de criar fenômenos meteorológicos anômalos, como o tufão em Moriô, onde tais eventos não ocorrem naturalmente. O fluxo da calamidade também protege o Wonder of You. Um tiro a queima-roupa disparado por Josuke desviou em um inseto e não acertou Toru. Até mesmo alguém com uma faca capaz de feri-lo pode acabar se esfaqueando acidentalmente, simplesmente por ter intenções hostis contra Toru. Esse poder pode anular habilidades inimigas, atravessar objetos sólidos e tornar o Wonder of You invisível para usuários de stand. Se o fluxo da calamidade não for interrompido, ele destruirá todos os que estiverem dentro dele. O fluxo da calamidade desencadeia uma sequência de desastres físicos ou mentais. O pai de Rei foi pego pelo fluxo, morreu em um deslizamento de terra e sua mãe adoeceu e morreu. Toru pode acelerar doenças, agravar ferimentos e até causar traumas fatais instantâneos. Ele pode quebrar objetos aleatoriamente, ignorar a durabilidade convencional e até fazer a infraestrutura de um local desmoronar de repente. Ferimentos e doenças se agravam drasticamente sob o efeito do fluxo da calamidade. Toru é incrivelmente durável. Ele é um homem rocha que lhe confere resistências extraordinárias. Ele pode suportar temperaturas extremas de até 950 graus Celsius e resistir a frios de até 240 graus negativos. Sua capacidade de endurecer partes do corpo como pele e ossos instantaneamente é impressionante. Toru pode até se transformar completamente em rocha. O Wonder of You não só é incrivelmente poderoso, como possui habilidades regenerativas notáveis. Toru perdeu a cabeça e ainda assim sobreviveu. Mesmo após perder um braço e parte do dorso, ele continuou se movendo. Nenhum buraco no pescoço foi suficiente para pará-lo imediatamente. Toru só sucumbiu depois de ser feito em pedaços e reduzido a pó. Em JoJo Bizarre Adventure, normalmente ao matar o usuário, o stand é derrotado. Mas essa regra não se aplica ao Wonder of You. Mesmo se Toru for morto, o stand pode continuar existindo e até regenerar uma cabeça completamente destruída. O Wonder of You personifica a própria calamidade, uma constante universal. Toru lança a calamidade para controlar a lógica do mundo e desencadear uma série de eventos trágicos. A durabilidade de Toru e o poder de Wonder of You formam uma combinação assustadora, capaz de desafiar qualquer adversário.
Os SCPs são anomalias muito fascinantes. Imagina ver um desses de perto? Bem, é melhor não. Não o SCP-096. SCP-096 é um SCP de classe Euclide. Normalmente dócil, ele passa a maior parte do tempo olhando para uma parede oriental em sua cela. No entanto, se alguém olhar seu rosto por vídeo, foto ou a olho nu, SCP-096 entra em um estado de extrema angústia, chorando descontroladamente no chão por 1 a 2 minutos. Após isso, ele persegue a pessoa que viu seu rosto incessantemente até matá-la. Depois de eliminar sua vítima, SCP-096 retorna ao seu estado anterior de calma. Se inscreva no canal e se quiser contribuir financeiramente para que possamos continuar produzindo vídeos de qualidade, o link está na descrição. Muito obrigado. SCP-096 tem uma detecção extremamente poderosa. Ele consegue detectar quando sua imagem é vista, mesmo por microsegundos. SCP-096 tem um senso inato de localização e sabe exatamente onde e quando foi visto. Testes com SCP-5731 mostraram que SCP-096 é capaz de rastrear suas vítimas calculando o melhor caminho para seu alvo em sua cabeça. Ele persegue qualquer um que veja seu rosto, seja diretamente por meio de vídeo ou foto, independentemente da qualidade da imagem. SCP-096 foi capaz de detectar seu rosto sendo visto a 1 pixel. Mas pode ficar tranquilo, a detecção de SCP-096 não é desencadeada por representações artísticas dele. Ou seja, assistir esse vídeo não vai fazer ele te perseguir. O Shy Guy tem uma velocidade impressionante. SCP-096 levou 1 hora para chegar ao fundo da fossa de Tonga, 10.800 metros abaixo do nível do mar, partindo de uma distância não especificada de 3 dígitos em quilômetros. Ele pode ultrapassar a velocidade de um helicóptero. A velocidade de SCP-096 foi documentada uma vez sendo de 35 km por hora. Ele pode quebrar a barreira do som, é capaz de se lançar ao sol e chegar lá em cerca de 2 anos. Além disso, ele pode se mover mesmo com o tempo parado. SCP-096 é conhecido por sua incrível durabilidade. Ele não se incomoda com a colisão de várias casas e não sofre grandes danos com 20 segundos intensos de disparo de uma grau 19. SCP-096 permanece intacto a profundidade de 10.800 metros. Uma parte de seu dorso foi arrancada por um rifle antitanque e ele ficou bem. SCP-096 pode trocar tiros de armas antimateriais e ficar bem. Seus ossos são indestrutíveis e não foram afetados pelos ácidos de SCP-682. Ele pode aguentar baixas temperaturas. Cuidados tranquilizantes são inúteis contra ele. Incrivelmente, SCP-096 sobreviveu ao toque letal de SCP-049, que pode matar seres vivos ao toque. Ele conseguiu vestir SCP-035, uma máscara anômala com poder psíquico imenso, que pode possuir qualquer coisa de aparência humanoide. Esse SCP é um contrapeso natural de SCP-096, podendo anulá-lo completamente e deixá-lo inofensivo. Está implícito que SCP-096 pode estar vivo depois de ir até o Sol. No entanto, ele não é invencível. Para realmente matar SCP-096, é necessário uma propriedade de SCP-173, que torna seus ossos vulneráveis, juntamente com ácido fluorídrico e fogo de armas pequenas. O Shy Guy é uma verdadeira máquina de destruição. Ele tem força suficiente para jogar outro SCP para longe. Conseguiu invadir um avião militar e destruir sua tripulação. SCP-096 pode virar um caminhão e destruir vários carros em seguida. Ele não deixa rastros de suas vítimas em 100% dos casos. SCP-096 consegue romper a batisfera com brutalidade e dobrar cubos de aço. Ele tem uma força para lutar brevemente contra SCP-058 e pode quebrar sua cela de contenção, assim como as de vários outros SCPs, incluindo uma das mais reforçadas, a de SCP-682. SCP-096 lutou contra SCP-682 por 27 horas, destruindo 85% da massa corporal de SCP-682 e sobrevivendo ao encontro. Agora, sua maior façanha é ter conseguido de alguma maneira mover o Sol. Essa é a incrível e aterrorizante natureza de SCP-096. Vamos à batalha. Era uma noite silenciosa. Toru caminhava casualmente por uma rua deserta quando algo inusitado chamou sua atenção. Uma fotografia amassada caída no chão. Ele se abaixou e desdobrou o papel. Seus olhos percorreram a imagem de uma criatura deformada, sentada no canto de um quarto escuro. O ar ao seu redor pareceu se tornar pesado. Uma onda de mal-estar se espalhou por seu corpo, como se algo ancestral e implacável o tivesse marcado. A princípio, Toru apenas franziu
franziu o senho. Sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. No entanto, em algum lugar distante, um grito sufocado ecoou, crescendo em intensidade até se transformar em um rugido monstruoso. Algo havia sido despertado, algo que não pararia até encontrá-lo. Ele suspirou. Inconveniente. O chão começou a tremer. A criatura emergiu da escuridão, correndo em sua direção com uma velocidade impossível, cada passo rachando o asfalto. Seus olhos vazios escorriam lágrimas de fúria. A boca escancarada liberava um uivo de ódio e tormento. SCP-096 havia encontrado seu alvo, mas então ele tropeçou. Seus pés falharam. O monstro, que deveria ser imparável, perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Era como se uma força invisível estivesse intervindo, uma distorção no próprio destino. Não importava o quão indomável fosse sua fúria, não importava o quanto quisesse rasgar Toru em pedaços, a tragédia sempre estaria ao seu lado. E a tragédia nunca favorece aqueles que tentam atacar o usuário do Wonder of You. O SCP-096 tentou se reerguer, mas a própria realidade se voltou contra ele. Seu corpo começou a se despedaçar como um vidro quebrado. Cada tentativa de se mover apenas acelerava sua ruína. Ossos se torciam em ângulos impossíveis. Carne se dissolvia no vento. O destino já havia sido selado no momento em que decidiu caçar Toru. Não havia escapatória. Não havia final diferente. Apenas a certeza absoluta que seu ódio havia sido em vão. Quando tudo terminou, apenas o silêncio restou. O vento soprou, levando consigo os últimos resquícios da anomalia. Toru suspirou novamente, ajeitando o cabelo e continuou sua caminhada, deixando para trás mais uma vítima do inevitável. K.O. A batalha foi impressionante, mas ao analisarmos os feitos e habilidades de ambos, a resposta se torna clara. Toru vence, e aqui está o porquê. O maior trunfo de Toru é o fluxo da calamidade, uma manifestação lógica do stand Wonder of You. Desencadeia eventos inevitáveis para proteger Toru ou punir seus inimigos. Não é algo físico que SCP-096 possa superar com sua força ou velocidade. SCP-096 não é imune à manipulação lógica, embora SCP-096 seja incrivelmente resistente e capaz de sobreviver a ataques físicos extremos. O fluxo da calamidade atua na lógica do mundo. O Wonder of You possui a habilidade de invisibilidade, inclusive para o usuário de stand. Se até mesmo o usuário de stand não consegue vê-lo, não há razão para acreditar que SCP-096 poderia identificar ou rastrear Toru diretamente. Um dos maiores fatores decisivos é que o Wonder of You não desaparece com a morte de Toru. Ele é uma constante universal, representando a calamidade em si. Na forma de stand, não há muito que SCP-096 possa fazer. O fluxo da calamidade pode acelerar doenças, agravar ferimentos e até mesmo causar eventos tão específicos como desmoronamento estruturais ou reações em cadeias letais. E como vimos, SCP-096 pode ser derrotado de uma forma específica. Deixe sua opinião nos comentários, porque quem vence hoje é Toru.